Bernabé e Alejandro. Cabe um capítulo especial para o entendimento do que significam esses dois jogadores para o Internacional. O Bernabé é hoje o melhor atacante do Inter. Opa, o que tu falou, Baldasso? O Bernabé hoje é o melhor atacante do Internacional. E tá falando aqui o Baldasso, que em determinado momento disse que o Bernabé é o jogador mais burro que eu já tinha visto, pedi para ele ir embora do Inter, já nos meus estouros, e evidentemente eu exagerei e errei, eu costumo dizer o seguinte: quando tu diz que um jogador é burro, que ele não tá jogando nada, que ele tem que sair do time, faz parte, daqui a pouco se ele for bem, tu vai estar dizendo outra coisa. Agora, quando tu diz, tem que mandar embora, e aí daqui a pouco tu tá elogiando ele, aí tu errou. Aí tu tem que dizer que tu errou, como eu tô dizendo que eu errei. O Bernabé nunca foi um jogador para ser aproveitado como lateral esquerdo. Ele é ruim como lateral esquerdo. O Inter já perdeu um monte de jogo por causa dele. E agora o Pesolano, mais uma vez o Pesolano, entendeu que do meio para frente ele pode ser diferenciado. O mais importante para falar sobre o Bernabé é uma usina. Ontem, até o primeiro gol do Internacional, o Inter tinha uma partida muito burocrática, sem verticalidade, sem agressão. Isso estava nos incomodando. Era um time bem organizadinho em campo, trocando a bola, tal. E o único jogador que fazia diferente disso era o Bernabé. Eu até brinquei. O Paulo Brito, narrando o jogo, a cada 10 segundos ele citava o nome do Bernabé. Tinha 22 jogadores em campo. A cada 10, 15 segundos ele citava o Bernabé. O Bernabé estava na lateral ajudando o Matheus Bahia. O Bernabé estava do outro lado do campo tirando a bola do cara. O Bernabé estava sofrendo uma falta para o Bruno Henrique cobrar. O Bernabé estava combinando ofensivamente com o Matheus Bahia mais pelo meio. O Bernabé estava chegando à linha de fundo. O Bernabé estava em tudo. Numa partida até então burocrática de um Inter, né, sem aquele vigor que deveria ter, estava lá a usina Bernabé participando de tudo. Outra coisa, e eu já falei, e eu faço questão de sublinhar: o Bernabé é iluminado. O Bernabé tem estrela. Isso aí é uma análise subjetiva, tu não tem como provar. Agora, esse tipo de coisa não se compra em farmácia. Estrela tu tem ou tu não tem. A bola sobra para o Bernabé, a bola aparece para o Bernabé decidir o jogo, e ele vai lá e cumpre com a sua função. Então o Bernabé hoje é um importantíssimo jogador do Internacional ofensivamente. Que legal a brincadeira do nosso amigo. Ele foi o melhor lateral esquerdo de 2024 e é capaz de ser o melhor atacante de 2026. É isso aí. Houve um entendimento por parte do Pesolano da forma de jogar. Eu não acho que hoje é uma coisa que eu sempre me incomodou assim, vamos armar o time em função do Bernabé. Eu acho que não pode ser assim. E não tem hoje um time, né, armado em função do Bernabé. O que tem hoje é um lateral esquerdo no time, que é o Matheus Bahia, e o Bernabé com liberdade ofensiva. E o Bernabé tem dado uma resposta altamente adequada. Hoje, um jogador fundamental. E digo mais, essas especulações de que ele possa sair no meio do ano, vamos tomar muito cuidado com isso, porque ele não pode sair no meio do ano, nesse ano de passagem, de sobrevivência do Inter. Nós precisamos muito do Bernabé, que tem decidido os jogos a favor do Inter. Olha, dos últimos 5, 6 jogos, eu acho que uns 3 ou 4 nós elegemos, na nossa jornada, o Bernabé como o melhor jogador em campo. Então é isso, tem que dar atenção a isso. Não sei se vai ter proposta no meio do ano. Acho que muito é forçação do empresário dele, tá? Que está dizendo para os repórteres, tem interesse dos grandes clubes europeus. Chegou até dizendo no bastidor para um repórter que o PSG queria o Bernabé. Certamente. E outra, o Bernabé custou 5 milhões de euros ao Internacional. Tu vai vender ele por quanto? Para valer a pena. Não é um jogador que o Inter está tentando se livrar, que nem o Borré. Vai vender por quanto? Para valer a pena tinha que ser uns 10 milhões de euros. Alguém vai pagar 10 milhões de euros para um jogador de 25 anos de idade? E outra, a análise certamente que o Inter possa fazer do que significaria o segundo semestre não tendo este, que é o principal jogador ofensivo do Internacional hoje. Então, evidentemente que teria que ter um cuidado todo especial em relação a isso. O outro jogador que eu quero citar é o Alejandro. Ontem, até depois do jogo, tinha gente dizendo: não joga nada, Baldá, só tu, que jogo tu viu, não joga nada e tal.
Gurizada, em primeiro lugar, a análise do momento que nós vivemos, em que a gente não exige que o jogador seja um super craque, porque nós não temos super craque, nós não temos grandes jogadores na equipe, nós temos jogadores que tentam dar o seu melhor e que são médios. O Alejandro é um deles. Ele tem feito poucos gols? Tem feito poucos gols. Ontem ele até fez. Nos últimos 3 jogos, e atenção para o que eu vou dizer, porque talvez você não tenha se atentado. Nos últimos 3 jogos, 3 assistências do Alejandro para gols do Internacional. Nos últimos 3 jogos, 3 assistências do Alejandro para gols do Internacional. E a assistência de ontem é uma assistência que o Alan Patrick não dá há um bom tempo. Um jogador que joga tem a possibilidade, pelo seu corpanzil, consegue jogar fora da área de costas para o gol, receber de costas para o gol para fazer o pivô ou para fazer o que ele fez ontem, que é no giro encontrar o Bernabé entrando na área. Eu sei que a gente sempre vai cobrar do centroavante que ele faça gol, mas ele tem sido muito importante no processo. E, de novo, eu não acho que o Bernabé, e agora eu falo dos dois juntos, Bernabé e Alejandro não são extra classe. É possível que se tu pegar um bom time do Internacional que tenha jogado antes da gestão Barcelos, o Bernabé e o Alejandro não seriam titulares. São jogadores médios, os dois. Só que diante da ruindade do Internacional, diante de um time do Inter que tem como titulares o Félix Torres e o Vitor Gabriel, o Bernabé e o Alejandro se destacam. Num time que está brigando para não cair, e essa é a realidade do Internacional na temporada, o Bernabé e o Alejandro se destacam. Não estou nem colocando os dois no mesmo patamar, porque eu acho que hoje o Bernabé é muito mais importante. Mas eu não tenho como reclamar do Alejandro nos últimos jogos. Eu não tenho como reclamar do Alejandro. Ele é tosco na lida com a bola, ok, tudo certo, mas de tosco não teve nada nas 3 assistências que ele deu nos últimos jogos. E a assistência de ontem é genial. A assistência de ontem é genial. Então a gente tem que estar atento a esses jogadores que minimamente vão conseguir dar algo diferencial neste triste momento que vive o Inter. Neste momento em que nós temos um time do Inter acadelado, e eu não tenho nada contra isso. Tem que jogar acadelado mesmo. Tá tudo certinho. Nesse time acadelado e ruim do Internacional, tu ter jogadores que fazem o mínimo de diferença é fundamental. É fundamental. Então preservemos isso, baixemos todos nós a régua de exigência neste momento. E está falando o Baldasso aqui que lutou a vida inteira para não baixar a régua de exigência do Inter. Eu sou de um tempo antes do Barcelos, que quando o Inter não ganhava um título expressivo do ano e ficava em terceiro no Brasileiro, eu dava um pau no Inter. Quando o Inter perdia uma final de Copa do Brasil, eu dava um pau no Inter porque perdeu a final da Copa do Brasil dentro do Beira-Rio. Eu dava um pau no Internacional. Olha hoje. Meu sonho hoje era decidir uma Copa do Brasil. Meu sonho em 2026 era conquistar uma vaga na Libertadores da América. Então, infelizmente, neste ano, e eu prometo que ano que vem vai mudar, eu prometo que eu não vou fazer isso ano que vem, mas neste ano a régua de exigência está grudada no chão. Régua de exigência grudada no chão, a ponto de eu estar aqui há 10 minutos falando que o Bernabé e o Alejandro são importantíssimos para o Internacional. Jamais pensei que ia fazer algo parecido, mas neste momento é isso.